Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, seja muito bem-vindo ao meu canal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Vamos falar sobre liderança, que é um assunto que eu já tenho dedicado toda a minha vida em produzir conteúdo para vocês aqui nessa mesma pegada, e são conteúdos extremamente aplicáveis em toda jornada, em toda a sua jornada, em todas as esferas da sua jornada. E para mim é um motivo de honra fazer parte da sua jornada, para a gente conversar sobre liderança e aplicar muitos princípios juntos. Então vamos lá, vamos falar sobre o maior líder de todos os tempos, o maior, Jesus Cristo, nosso mestre, nosso Messias. E ele nos traz uma lição que é grandiosa. Isso está lá em João, tá? João no capítulo 13, quando Jesus está na hora da ceia, que ele lava os pés dos discípulos, isso é uma lição grandiosa. E o texto bíblico diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes. Agora são palavras do próprio Jesus. Vamos lá. Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Olha só, gente. Olha só o que Jesus diz. O que Jesus diz é muito poderoso e traz para nós um princípio de humildade fantástico para você que almeja liderança ou para você que já é líder. Traz um princípio assim de humildade fantástico, porque o maior se faz o menor. Se você for parar para pensar no contexto cultural, a gente vai ver que a posição de lavar os pés era uma posição considerada como uma posição inferior. Né? As pessoas há 2000 anos atrás elas andavam a pé, muitas das pessoas andavam a pé, né, num chão batido de terra no deserto. Né? Então era comum que o anfitrião da casa, quando você, por exemplo, entrava numa casa e você era bem recebido, era um gesto de hospitalidade. Então lavar os pés não era qualquer coisa, mas era um sinal de que verdadeiramente você estava sendo honrado naquela casa. Mas a pessoa que iria lavar os pés, faz todo sentido a gente falar sobre isso, porque a pessoa era muito importante, porque podia ser um servo, dependendo da estrutura da casa, se fosse uma casa que fosse de uma pessoa que tivesse posses, aquela coisa toda, fosse do alto escalão da sociedade, tinha servos que ficavam responsáveis por essa tarefa. Né? Numa casa comum, podia ser os filhos, né? O filho do casal, que podia fazer essa função de lavar os pés, ou o próprio anfitrião da casa, em sinal de honra, podia lavar os pés daquela pessoa que ele estava recebendo. Nesse caso, Jesus estava com os seus discípulos e Jesus decide praticar o maior gesto de servidão, que era lavar os pés. Né? Aquele gesto tido como um gesto inferior, tido como um gesto talvez de um escravo, Jesus fez, e tinha um propósito. Jesus não fez aquilo por fazer. Né? O texto bíblico é claro, e ele diz o seguinte, ele diz assim, ora, ele diz uma coisa interessante, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Ou seja, Jesus deixa claro, claríssimo, que o ato de lavar os pés não é simplesmente, eu vou lavar por fazer, eu vou fazer por fazer, eu vou lavar por lavar. Não, mas era deixando claro de que o líder maior, ele disse, se eu que sou o Senhor estou fazendo isso, e vocês, como é que vocês devem se comportar diante das pessoas? Como é que deve ser a postura de vocês diante dos outros, diante dos discípulos? Porque um dos mandamentos de Jesus é ir de fazer discípulos, ir de pregar o evangelho. Nós estamos sendo referência para a sociedade, mas de que forma nós vamos ser referência para a sociedade? Nos fazendo superiores ou nos fazendo menores? Sabe, em toda a Bíblia, Jesus ele dá exemplos de humildade. O maior se faz o menor. Se você quer ser grande no reino de Deus, você precisa se fazer o menor aqui. Então, sabe, Jesus não veio ao mundo para ser servido, mas ele veio para servir. E quando uma liderança entende o princípio do seu propósito, do propósito que é ser líder, do propósito que está na liderança, ele entende um dos princípios mais honrosos, que é a humildade. Quando se entende o que é humildade, se entende o que é colocar a necessidade das pessoas acima da sua, colocar a dor do outro acima da sua. Isso é ser líder. É você
se colocar na disponibilidade da resolução do problema. É dizer assim, ei, eu estou disponível para resolver a tua causa. Eu estou disponível para resolver o teu problema. Então, isso é liderança. E eu vejo muitos líderes, né? Hoje a gente está vivendo uma sociedade, a gente está vivendo o contrário disso. Nós estamos vivendo uma sociedade onde as pessoas querem ser superiores. Nós estamos vivendo um tempo da liderança, que a liderança ela quer ser superior, que a liderança ela quer fazer para si, que a liderança ela quer apenas ser servida, ser honrada, ser bajulada. Só que na verdade eles não se colocam na posição de dar o exemplo. Jesus ele falou bem claro no texto. E olha o que o texto bíblico diz. Ele diz assim, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Ou seja, não é uma coisa que é opcional. Não é uma coisa que é opcional. Não é uma coisa que Jesus diz assim, se vocês quiserem fazer. Ele diz, não, eu estou aqui como referência. Se vocês querem ser referência para outros, que a referência seja a minha. Ou seja, se eu quero liderar, eu preciso liderar como Jesus. Porque liderar como Jesus é diferente. Ele era o maior, ele podia ser superior, ele podia se fazer superior, ele podia, mas ele decidiu se fazer o menor. Ele decidiu servir. Ele é o rei que podia receber toda a honra, e ele é digno de toda a honra. Mas aquele que poderia reivindicar glória para si. Jesus podia reivindicar glória para si. Mas ele decidiu. E o próprio propósito de Jesus se resume nisso. Ele decidiu se despojar da sua glória e vir como servo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo igual a Deus, ele não considerou esse fato. Que fato, pastor? O fato de ser igual a Deus, como algo que ele fosse se apegar, mas ele se esvazia. Ele se esvazia. E ele se faz servo. Então, esse é um princípio da liderança. Se você me perguntar assim, qual é o propósito de liderar? Servir os outros. Não tem outra coisa. Servir os outros. Se você tem uma outra motivação, você precisa analisar se realmente você precisa estar nessa posição, se você realmente quer continuar nessa posição, se você realmente quer liderar, porque isso vai trazer desgaste para você. Se você não está na liderança, se você tem outros motivos para liderar que não é servir os outros, você vai ter problemas. Aquilo vai gerar um peso para você. Liderança é servir pessoas, tá bom? Pega esse ensinamento, aplica na tua vida, pega todos esses ensinamentos, aplica na tua jornada, porque eu tenho certeza que vai fazer sentido para você. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe você como líder, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe a sua empresa, que Deus abençoe todos os aspectos da tua jornada e que você possa ser muito abençoado para a honra e glória do Senhor Jesus, tá bom? Um abração.